Você já parou para pensar que algumas das famílias reais mais influentes da história escondiam um segredo genético capaz de levar ao colapso dinastias inteiras? Hoje, vamos explorar os bastidores obscuros dos casamentos entre parentes, que transformaram princesas em reféns silenciosas de um legado biológico destrutivo. Prepare-se para descobrir como a busca pela pureza do sangue se tornou um pesadelo hereditário, marcado por doenças, deformidades e mortes precoces. As pirâmides do Egito não guardam apenas sarcófagos e tesouros milenares. Sob sua sombra, repousa uma das práticas mais perturbadoras já perpetuadas por uma civilização: o incesto como tradição real. No epicentro do poder egípcio, os faraós promoveram o casamento entre irmãos como um ritual sagrado, acreditando ser uma forma de preservar o sangue divino. Mas foi a dinastia ptolemaica, iniciada por Ptolomeu I, que levou essa prática a níveis inimagináveis. Para os ptolomeus, o sangue da realeza era considerado tão sagrado que qualquer união fora da família era vista como uma ameaça ao equilíbrio divino. Irmãos casavam-se com irmãs, pais com filhas. O resultado foi uma espiral genética, onde as doenças e mutações se acumulavam a cada nova geração. Cleópatra VI, última rainha do Egito, era fruto direto dessa teia consanguínea. Filha de irmãos que, por sua vez, já eram descendentes de primos próximos, ela representava o ápice desse ciclo hereditário. Estudos modernos com múmias reais revelaram um cenário de devastação genética, deformações ósseas, crescimento anormal, dificuldades neurológicas e taxas alarmantes de mortalidade infantil. Mais de 60% das crianças reais morriam antes dos 5 anos. Berenice, filha de um casamento entre irmãos, passou toda a sua vida enfrentando doenças crônicas, incluindo fraqueza imunológica, problemas respiratórios e episódios recorrentes de depressão profunda. Os sacerdotes egípcios defendiam essa prática como uma forma de manter a linhagem divina dos deuses vivos na Terra. Mas a realidade era que esse sistema religioso estava promovendo um colapso genético irreversível. A ciência moderna apenas confirmou o que médicos antigos já suspeitavam. Cada casamento consanguíneo elevava drasticamente o risco de doenças recessivas se manifestarem. Um ciclo de degeneração silencioso e inevitável. Se os egípcios iniciaram esse padrão, foi a dinastia Habsburgo quem o transformou em um projeto de destruição biológica em escala europeia. Obcecados pela preservação do poder, eles levaram os casamentos entre primos, tios e sobrinhas ao extremo, criando uma linha sucessória, onde quase todos eram parentes diretos. O preço dessa estratégia política viria a ser cobrado geração após geração. Na Europa, a dinastia Habsburgo se tornou o exemplo mais emblemático dos perigos da consanguinidade real. Com o objetivo de manter o poder e a fortuna concentrados, seus membros restringiram os casamentos ao círculo familiar. Primos, tios e sobrinhas eram unidos em matrimônio como parte de uma estratégia de dominação política. Mas isso custaria caro. Maria da Áustria, nascida em 1528, era filha de Carlos V e Isabel de Portugal, ambos primos. Desde jovem, apresentou sinais de comprometimento físico e mental, raramente aparecendo em público por conta de sua condição. Mas talvez nenhum caso tenha sido tão simbólico quanto o de Joana, a louca de Castela. Sua instabilidade mental, vista como histeria na época, hoje é entendida como possível manifestação de mutações genéticas resultantes de séculos de endogamia. Maria Ana da Áustria, nascida em 1634, foi outro exemplo trágico.
Resultado de múltiplas gerações de cruzamentos consanguíneos, ela sofria de deformidades físicas, doenças respiratórias e infertilidade severa. Mas o ápice da degeneração genética dos Habsburgos se manifestou no corpo de Carlos II da Espanha, conhecido como o Enfeitiçado. Ele mal conseguia mastigar, tinha dificuldades na fala e era completamente infértil. Seu corpo era o retrato vivo do colapso genético de uma dinastia inteira. Margarida Teresa da Áustria, casada com o próprio tio, morreu aos 21 anos após repetidas gestações mal-sucedidas. Autópsias e análises históricas indicam que as complicações derivavam diretamente da fragilidade genética causada por décadas de casamentos entre parentes próximos. Estudos modernos revelaram que os Habsburgos tinham até 50% mais chances de desenvolver doenças recessivas do que qualquer outra casa real europeia. Os Bourbons, outra linhagem poderosa, também sofreram as consequências da reprodução endogâmica. Maria Teresa da Espanha, esposa de Luís XIV, enfrentou complicações severas em sua vida reprodutiva. Das 6 gestações, apenas um filho sobreviveu. Já Maria Antonieta, filha dos Habsburgos e dos Bourbons, herdou o pior de ambos os mundos genéticos. Sua estrutura óssea apresentava deformidades sutis e seu sistema imunológico era debilitado. Ela enfrentou dificuldades para engravidar e sofreu abortos espontâneos consecutivos. A filha de Maria Antonieta, Maria Teresa Charlotte, a Madame Royale, também carregava esse legado. Apesar de um longo casamento, jamais teve filhos. Seu corpo era a evidência viva das consequências da consanguinidade. Estudos genéticos mostram que a linhagem Bourbon apresentava riscos elevados de mutações genéticas graves, e cada novo casamento entre primos próximos reforçava esse padrão. Essas mulheres eram peças de um jogo dinástico impiedoso, sacrificadas em nome da preservação do trono. A infertilidade tornou-se uma maldição silenciosa, invisível nos retratos de realeza, mas presente em cada ventre estéril. Seus corpos tornaram-se campos de batalha silenciosos, onde o desejo de perpetuar o poder entrava em choque com as limitações impostas pela genética. Enquanto a obsessão por pureza destruiu fisicamente as gerações seguintes, a natureza parecia responder com precisão impiedosa. Cada geração era mais frágil, cada nascimento mais arriscado, cada casamento uma nova roleta genética. Entre todas as dinastias marcadas pela maldição da consanguinidade, os Romanov carregaram talvez o fardo mais cruel, a hemofilia, conhecida como a doença dos reis. Alexandra Feodorovna, esposa do czar Nicolau II da Rússia, herdou esse gene da rainha Vitória da Inglaterra, a portadora real, e o transmitiu ao seu filho, o jovem Alexei. Alexei vivia sob a constante ameaça da morte. Qualquer queda ou ferimento podia desencadear uma hemorragia fatal. A cada corte, a cada roxo, o império tremia. As 4 filhas de Alexandra, Olga, Tatiana, Maria e Anastasia, também eram portadoras do gene. Elas não apresentavam os sintomas, mas carregavam dentro de si a capacidade de transmitir a doença para futuras gerações. Princesas admiradas por sua beleza, mas amaldiçoadas por uma bomba genética invisível. O gene veio da Inglaterra e se espalhou como um veneno silencioso pelas casas reais europeias, conectando dinastias como um fio invisível de destruição. A genética moderna revelou o funcionamento exato da hemofilia. Ligada ao cromossomo X, a doença é carregada pelas mulheres e manifesta-se nos homens. Cada filho de uma portadora tinha 50% de chance
de herdar a condição. Com o colapso do Império Russo em 1917, os Romanov foram executados, levando consigo esse segredo genético devastador. A hemofilia, aliada à incapacidade de gerar um herdeiro saudável, foi um dos muitos fatores que fragilizaram politicamente o regime e pavimentaram o caminho para a revolução. A ciência genética hoje reconhece os efeitos catastróficos da consanguinidade. Casamentos entre parentes aumentam consideravelmente as chances de mutações recessivas se manifestarem. Estima-se que, na população geral, esse risco seja de 2%, mas em famílias consanguíneas, esse número pode ultrapassar 50%. Análises modernas de múmias egípcias revelaram que a degeneração genética causada pelo incesto real não era exclusividade europeia. Faraós que se casavam com irmãs criaram linhagens geneticamente condenadas. Já Carlos II da Espanha, dos Habsburgos, tinha um grau de consanguinidade tão extremo que, segundo estudos, ele era mais geneticamente similar a um filho de irmãos do que de pais normais. E há ainda a mandíbula prognata, uma deformação óssea tão característica dos Habsburgos que se tornou marca registrada da degeneração real. Carlos V já apresentava sinais evidentes. Retratistas da época eram instruídos a disfarçá-la em pinturas, mas em Carlos II a condição atingiu seu ápice. Sua mandíbula era tão proeminente que ele não conseguia fechar a boca corretamente, precisando de dieta líquida em parte da vida. Além da mandíbula, surgiam outros sintomas: dificuldades de fala, deformações dentárias, problemas respiratórios e comprometimento neurológico. Os médicos da época escondiam os príncipes mais afetados, isolando-os da vida pública, como se a própria genética fosse uma vergonha a ser mantida em segredo. A infertilidade, por sua vez, se tornou o veredito silencioso das famílias reais. Maria Antonieta levou 7 anos para conceber seu primeiro filho e sofreu com abortos constantes. Alexandra Feodorovna enfrentava o pânico a cada gravidez, temendo repetir a condição de Alexei. E para muitas outras princesas, o útero se tornava uma prisão biológica, o local onde linhagens milenares encontravam seu fim. Hoje, graças aos avanços genéticos, sabemos que cada casamento consanguíneo é uma aposta perigosa contra as leis da natureza. As famílias reais, que buscaram preservar sua pureza, estavam, sem saber, assinando sua própria sentença de extinção. A ciência nos mostra que a diversidade genética não é fraqueza, é sobrevivência. As mulheres dessas casas não foram apenas vítimas de doenças, foram prisioneiras de uma ideologia reprodutiva cruel, tratadas como instrumentos de reprodução. Suas histórias são marcas profundas de um passado em que o poder valia mais que a vida. A mandíbula prognata, a hemofilia, os úteros estéreis. Tudo isso forma o retrato genético de dinastias que acreditaram estar acima da biologia. Mas a natureza cobrou seu preço, e ela nunca erra a conta.